Família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Hoje eu tô aqui pra gente declarar juntos a palavra de Deus. A palavra que é a verdade. A palavra que diz que o fim é melhor do que o começo. A gente não precisa gritar para ter autoridade, a gente precisa acreditar. É isso que faz a gente dizer uma palavra com autoridade, acessar uma palavra, viver uma palavra. Ter essa palavra em nós e comunicar ela com autoridade. A gente só precisa acreditar. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então você precisa acessar essa palavra, pegar essa palavra, tomar posse dessa palavra e dizer: eu creio nessa palavra. O fim é melhor do que o começo. A gente está num tempo de fim, o fim do ano, o fim de 2025 está chegando. Então acesse essa palavra e declare com fé: o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo de 2025. O fim de 2025 é melhor do que o começo de 2025. O fim de 2025 é melhor do que o começo de 2026. Sim, e o fim de 2026 vai ser melhor do que o começo de 2026. Melhor do que o final de 2025. Você tá entendendo? Eu quero que você comece a fazer essa visualização. Comece a se ver aí no final de 2026. Celebrando a presença do Senhor, celebrando todas as portas que Ele abriu, celebrando todo o sobrenatural, todos os milagres, tudo que Ele proveu, toda a bondade, toda a graça do Senhor sobre a sua vida, tudo que Ele te guiou, tudo aquilo que Ele te presenteou, tudo aquilo que Ele te fortaleceu, tudo aquilo que Ele fez você construir com as tuas mãos e para a glória dEle. Amém? Você crê nessa palavra? Digita aqui: eu creio nessa palavra. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. Então espere coisas grandes de um Deus grande. Espere coisas abundantes, porque essa é a medida do nosso Pai do Céu. A medida dele é deliberada, a medida dele é sobrenatural, a medida dele é abundante, é infinita. O nosso Pai do Céu tem coisas grandes para fazer ainda nesse ano na nossa vida. Quem crê nessa palavra? A gente precisa crer com o nosso coração e declarar com a nossa boca. Por quê? Porque nós temos autoridade. Cristo nos entregou. Família, quando o Senhor, Ele criou o ser humano, Ele disse: ser humano, eu te dou autoridade. Ser humano, eu te dou poder, eu te dou autoridade, ou seja, eu te dou capacidade. A autoridade é igual a capacidade. Ou seja, o Senhor quer que a gente entenda que nós temos capacidade. Capacidade do quê? De desconectar de tudo que não faz mais sentido e de avançar como nunca. E de romper. E de crer. Romper em fé. Crer em coisas grandiosas. Crer no impossível. Creia que o Senhor é fiel para cumprir o que promete. Creia que o Senhor é poderoso para fazer o impossível. Creia que o Senhor vai abrir portas. Creia que a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre. Creia que o Senhor é o Senhor e que Ele tem um tempo oportuno, que Ele tem um tempo preparado para todo o propósito dEle, para a glória dEle. Ele tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, na sua vida. Então, hoje a gente está aqui para entender isso. Por quê? Vou te contar uma história. Eu estava na igreja domingo e eu acessei coisas no Senhor. Eu estava ali tendo visões com o Senhor e eu estava ali sentindo o amor do Senhor, a presença do Senhor, e eu pedi para Ele: Pai, me guia. Pai, eu quero fazer a sua vontade. Pai, eu quero viver a sua vontade, os seus planos. Eu não quero os meus, eu quero os seus. Eu quero os seus sonhos, eu quero a sua vontade. Eu quero viver tudo que o Senhor preparou para mim. Tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu não quero os meus planos, eu quero os seus planos. Eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. Eu quero viver tudo que o Senhor quer que eu viva. Eu quero que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. E não é que o Senhor quer agora, que o Senhor quer hoje. Não.
A nossa vida, ela nasceu antes da fundação do mundo. A sua vida nasceu antes da fundação do mundo. A sua vida nasceu para um propósito. Tudo que nasce, nasce com um propósito. Tudo, família, tudo aquele vaso. Aquele vaso, ele nasceu com um propósito. Ele tem um modelo. Ele é de um jeito, porque esse jeito que ele tem um propósito. Um propósito que é muito específico. Se eu usar esse vaso para outra coisa, ele pode até servir, mas ele tem um propósito, ele nasceu para um propósito e tudo que nasce com um propósito. Nasce com um propósito. Então o Senhor sabe que neste tempo haverá alguma necessidade, portanto Ele faz você e Ele envia para essa terra, neste tempo, por um propósito específico. E Ele coloca em você aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. O seu propósito. Amém? E Ele te coloca em lugares específicos para cumprir o seu propósito. E Ele te faz de um jeito específico para você cumprir o seu propósito. Enfim, e eu lá falando com o Senhor e pedindo orientação do Senhor, e como a gente disse aqui alguns dias atrás, a gente tem que pedir com fé, a gente tem que pedir com certeza, a gente precisa ter certeza que o Senhor vai responder, e o Senhor, Ele respondeu muito rápido. No final daquele culto, eu estava servindo naquele dia, e eu fui para nossa sala, né, do ministério que eu sirvo, que é o Creative, e aí eu estava lá, e eu vi uma Bíblia, e aí estava escrito assim, abra e o Senhor quer falar com você, algo desse tipo. E eu não sei se eu já tinha visto aquela Bíblia, mas certamente eu nunca tinha feito aquilo. E eu abri, e caiu, né? Abri em Jeremias 1. E o Senhor, Ele falou comigo assim, não lê agora, tá? Eu li Jeremias 1 e depois eu fui para casa e aí eu comecei a conversar com o Senhor e aí a gente começou a ler o texto juntos e então o Senhor, Ele me guiou naquilo que Ele queria falar comigo. Eu vou ler para você Jeremias 1 para você acompanhar. Jeremias 1 nada mais é do que o chamado de Jeremias. E eu vou ler para você mais ou menos, fala assim, Jeremias 1:4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Antes de você nascer, eu te separei. Eu te separei para quê? Para mim. Assim diz o Senhor nos separou para Ele. Nós somos dele. Ele é o nosso dono. Nós somos povo escolhido, povo santo, separado e exclusivo para Ele. Para viver com Ele. Para ser guiado por Ele, guiado pelo Espírito Santo dEle, para a glória dEle, para os propósitos dEle. Eu te escolhi, antes de você eu te separei e eu te designei. Eu te escolhi, eu te separei, eu te designei. Ou seja, você tem um desígnio, você tem um propósito. E aqui ele fala para Jeremias, eu te designei profeta às nações. Profeta às nações. O profeta é aquele que vai falar guiado por Deus. É aquele que carrega o Senhor, é aquele que acessa o Senhor, é aquele que está ligado ao Senhor, que está com o Senhor e que flui com o Senhor, para o propósito do Senhor, obedece o Senhor, escuta o Senhor e fala aquilo que o Senhor fala. Amém? Então, Jeremias, ele disse assim, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Jeremias começou a olhar para ele, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não consigo, Senhor, desculpas, isso não é algo anormal, a gente vê isso acontecer na Bíblia diversas vezes, todas as vezes, a maioria das vezes que o Senhor, Ele chamou uma pessoa, essa pessoa, ela tentou se escapar disso, né? Por diversas razões, apresentando a si mesmo como uma bela desculpa. Certamente essas desculpas são bem coerentes. Na verdade, se a gente der desculpas para o Senhor a partir dos nossos olhos, essas desculpas elas vão ser coerentes. Mas o Senhor, Ele não nos chama contando com
com qualquer coisa que Ele sabe que a gente não é. O Senhor, na verdade, Ele nos chama contando com Ele mesmo, contando com o poder dEle em nós, contando com Ele com a gente. Não é sobre a gente e nunca será sobre a gente, mas é sobre Ele em nós. É sobre quem a gente carrega, é sobre quem nos guia, é sobre quem a gente conhece, é sobre quem a gente obedece. Amém? Então, continuando aqui, o Senhor, porém, me disse: não diga que você é jovem, a todos que eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e me disse: agora eu ponho na sua boca as minhas palavras. Veja. E é essa a parte que o Senhor falou comigo e eu vou compartilhar com você, tá bom? Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Vamos lá. Desde a fundação do mundo, desde o início, desde o princípio, o Senhor nos deu o quê? A autoridade, capacidade. Jesus, Ele disse que nós temos poder, capacidade, autoridade para ligar e desligar. E tudo que a gente ligar será ligado no céu e tudo que a gente desligar será desligado. Então hoje eu quero aqui te dizer algo muito importante. Quando a gente está com o Senhor, quando a gente está no Senhor, com Ele, nós podemos todas as coisas. Com Ele, nele, nós temos a autoridade. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Mas quando nós estamos nele, quando Ele está em nós, quando Ele vive em nós, quando Ele nos guia, quando Ele é o nosso dono, quando nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos poder, capacidade, autoridade, porque não é sobre nós, é sobre Ele, em nós, amém? Mas hoje, eu quero que você entenda que você, guiado por Deus, você é um profeta acima de tudo da sua própria vida. Então você precisa abrir a sua boca e profetizar sobre a sua vida. Você precisa abrir a boca para escolher o que você vai ligar e desligar da sua vida. Então hoje, agora, você pode começar a fazer esse exercício. O que eu vou desligar da minha vida? O que eu preciso destruir? O que eu preciso arrancar definitivamente pela raiz? Maldades, pecados, mentiras, medos. Tudo que me trava, tudo que me para, tudo que me faz mal, tudo que não faz mais sentido, desconecta, arranca, desliga, off. Acabou. Você tem a autoridade, Cristo te entregou. Por que você tem autoridade? Porque você é filho. Da onde vem a nossa autoridade? A nossa autoridade vem da nossa identidade de filho. A nossa autoridade vem porque Cristo, graças a Jesus, nós somos adotados como filhos, porque estamos em Jesus, porque fomos adotados, nós somos filhos, nós podemos clamar, Abba, Pai. Olha só o que vai falar em João 1, eu vou ler do 10 até o 13, tá? Depois você lê tudo aí. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. A palavra que é enviada nunca volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos
nascemos de Deus, nós nascemos do coração do Senhor. Ele sonhou com esse dia, ele sonhou com esse tempo, ele sonhou com a sua vida, ele desejou a sua vida, ele deseja a sua vida, ele quer caminhar com você e esse é o maior propósito da sua vida. Viver com Deus, depender de Deus, ser guiado por Deus, ouvir a Deus a cada passo que você for dar, a cada novo dia. E é tão importante você entender isso. É tão importante porque o Senhor às vezes vai dar umas mudadas na direção. E se você ficar com a direção da semana passada, talvez você erre a direção. Por quê? O que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui. Um dia, ele disse para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Mas então, num determinado momento, ele fala que ele não precisava mais sacrificar, que ele ia prover o cordeiro. Se Abraão não tivesse escutado o Senhor, se ele não tivesse consultado o Senhor, se ele não fosse dependente do Senhor, da voz do Senhor, da guiança, da instrução do Senhor, ele teria permanecido na instrução anterior. Então, quando o Senhor ele não dá uma nova instrução, a gente continua no anterior. Mas se o Senhor der uma nova instrução, se ele mudar a rota, a gente muda com ele. A gente é guiado por ele, a gente segue ele, a gente segue ele. Amém? Então, hoje você precisa entender o que eu decido desligar. O que eu decido desligar da minha vida. O que eu decido desligar em mim. O que eu decido desligar de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, de formas de me ver, de formas de viver, que escolhas, que caminhos, o que, pergunta para o Senhor, pergunta para o Espírito Santo, esse maravilhoso conselheiro, ele está aí agora com você para te guiar, o que vamos desligar e o que vamos ligar, o que vamos construir juntos, o que o Senhor quer construir. Dê um passo, ele não precisa dizer tudo. E geralmente ele não vai te dizer tudo. Dê um passo, ele te guiou em um passo. Dê um passo. Dê um passo. Se arrependa dos maus caminhos, se arrependa dos pecados. Dê um passo. O Senhor vai te revelar o que tem que ser desligado. O Senhor vai te revelar o que ele vai começar a construir na sua vida para a glória de Deus. O Senhor te deu poder, autoridade, capacidade para ligar e desligar, acima de tudo, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria mente, sobre a sua própria boca, sobre os seus caminhos. Amém? Medite nisso que a gente conversou aqui hoje. Decida se desconectar do que não faz mais sentido. Decida romper e avançar como nunca para um novo tempo. Amém? O fim é melhor do que o começo. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia e eu declaro em nome de Jesus que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao seu coração é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Se ama o Senhor, então saiba que o Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida, Ele vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender porque o fim é melhor do que o começo. Pode começar a celebrar, que o fim é melhor do que o começo. O fim, hoje, esse tempo, é um fim. Ano que vem, é um fim. Cada fim de dia, é um fim. Amém? Cada fim de ciclo, é um fim. O fim é melhor do que o começo. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo, um abraço muito apertado, com muito amor, com muito carinho. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Curte esse vídeo, deixa seu like, tá bom? E nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Tchau, tchau.